Depoimento de Hélio Tosi para o Museu da Televisão Brasileira, dia 9 de setembro de 1998. Seu nome? Hélio Pietro Donato Tozzi. Conhecido como Hélio Tosi. Hélio Tosi. Por favor, fale sobre os seus ascendentes, avós, pais. Bom, como todo mundo, eu tive avós maternos e paternos. Meus avós paternos, eu não os conheci, porque meu pai veio da Itália em 1926, 27, foi até um náufrago, não sei se isso interessa ou não, naquele navio Principessa Mafalda, vinha para o Brasil para montar uma escola de radiotelegrafia, porque ele foi aluno do Marconi. E o equipamento todo se perdeu, e aí ele chegou no Brasil de cueca, como se diz. Eventualmente, minha mãe é filha de italianos também, Dona Zulmira, meu pai chamava-se Giuseppe, e mamãe era de Itatiba, aqui perto de São Paulo, perto de Campinas, onde os pais vieram no século passado e voltados para a parte industrial, montando lá uma fábrica de fósforos e uma que existe até hoje, uma fábrica de cobertores, Scavone, uma fábrica importante. E daí, obviamente, se casaram, se conheceram, se casaram, e nasci eu, cujo nome é Hélio. Hélio, que em italiano é Sol. Eu era o primeiro filho homem, aliás, sou o primeiro filho de 3, e então me colocaram o nome de Sol, Hélio. Data e local do seu nascimento, por favor. Foi em São Paulo, capital, Rua APA 2B, em 7 de agosto de 1930. Você tem irmãos? Tenho 2 irmãos. Fale deles. O Décio Tosi, um arquiteto renomado, eu acredito um gênio da arquitetura, só podia ser meu irmão. E o Cláudio Tosi, que é um pintor famoso, um artista plástico, do primeiro time hoje brasileiro. Todos os 2, além de meus irmãos, muito meus amigos. Como é que foi a sua infância? Foi uma infância normal, classe média. Meu pai, quando chegou no Brasil, trabalhou no Grupo Light, quando eles estavam terminando de construir essa represa Henry Borden, e depois ele se transferiu para a Telefônica, do mesmo grupo, e lá ficou como trabalhador durante 45 anos na área de transmissão em forma geral, porque não era ainda eletrônica, era uma transmissão, sei lá o que, né? E ele fez vários trabalhos na Telefônica, o último dele foi a ligação Rio-São Paulo. Obviamente não era dele, sempre foi de equipe, a gente fala dele, mas o trabalho último dele foi a ligação Rio-São Paulo com um sistema de micro-ondas, já numa era eletrônica, tal, mais avançada, e paralelamente a isso ele dava assessoria. Daí vai agora surgir a primeira coisa minha com a televisão, dava assessoria ao Mário Alderig, que era das emissoras do Chateaubriand, e trabalhava também assessorando um novo equipamento. Hoje tem o fax, naquele tempo era o teletipo. Eu tenho até uma foto para mostrar para vocês,
a foto da primeira transmissão em teletipo, ou seja, fotografia enviada via telefônica. Era um sistema muito interessante, porque eu acompanhei isso ainda menino, mas gostava muito dessa coisa. Era gravado um tubo. Depois aquilo era revelado pelo um velho amigo também da família, Francisco Visoni, o Chico Visoni, um fotógrafo, que depois nos acompanhou muitos anos na televisão. E então esse era um dos trabalhos junto às emissoras associadas. Isso na parte jornalística, nos jornais, Diário de São Paulo, etc. E na parte de rádio, meu pai dava assessoria na parte de transmissão de ondas curtas, cujo transmissor era onde veio a ser depois o estúdio principal, o estúdio A da TV Tupi Canal 3. Mas deixando um pouco a televisão e voltando a você, quero saber da sua mãe. Era mãe. Aquela italiana de domingo, fazer massa em casa, era isso? Isso, minha vida se divide em dois momentos. Primeiro momento com a minha mãe, era ótimo. Segundo momento, sem a minha mãe, acabou a macarronada, acabou comer bem, foi uma coisa muito interessante. Minha mãe era uma dona de casa, essencialmente dona de casa, e foi assim até morrer. Foi uma pessoa isso ainda emociona você ao lembrar? Você está sentindo que eu estou emocionado, né? Aliás, a família eu acho que é a base de tudo. Os seus estudos, fale sobre isso. Bom, eu estudei no Colégio Coração de Jesus, depois um ano no Riachuelo, depois no Mackenzie, e depois, mais tarde, num hiato, fui trabalhar, fazendo um curso de biblioteconomia, e fui trabalhar no Serviço Florestal, que era lá no Horto Florestal, onde eu ajudei a montar a biblioteca. Então, o seu primeiro trabalho foi no Horto Florestal? Isso. O meu primeiro trabalho como assalariado foi assim. E foi muito interessante, porque ali eu já comecei a tomar uma certa ligação com a parte de fotografia, essa coisa toda, porque nós tínhamos uma publicação brasileira muito importante, parece que era de um padre, Dom Bento Pickel, e nós não tínhamos verba para comprar livros, tal, para biblioteca, uma biblioteca especializada em silvicultura e técnicas associadas. E nesse ínterim eu descobri lá que nós tínhamos verba, não tínhamos verbas para livro, mas tínhamos verba para filme. Com uma família japonesa que fazia charão, detinha essa especialidade do charão, que é uma resina vegetal que cobre metais, tal, uma coisa muito interessante. E eles tinham essa tecnologia e estavam lá no Horto Florestal com uns filhos lá do senhor japonês, lá que eu não me lembro o nome. Começamos a fazer uma espécie de microfilmagem, ou seja, a câmera que nós tínhamos era uma Kodak que dava para fotografar quadro a quadro. Então nós copiamos a obra toda do Dom Bento Pickel, que aliás nem sei bem se era N ou Pickel, mas tudo bem. E comecei a oferecer a troca desse microfilme, que era revelado nos Estados Unidos, era uma complicação. E então trocar esses filmes por livro. E foi um sucesso, porque a obra era desejada pelas bibliotecas e eles me mandaram mais de 3.000 volumes
ou que foi um sucesso, que depois foram classificados de acordo com a tecnologia, método Dewey e decimal, etc., que é a Biblioteconomia Internacional. E aí depois eu fui para os Estados Unidos estudar. Quero saber a sua viagem. Você foi fazer um curso de relações públicas? Não, Isso tinha alguma coisa a ver com não o era, seu trabalho no não Horto? era especialmente em relações públicas, porque eu sempre fui muito tímido, né, muito quieto. E não era meu feitio relações públicas, eu fui fazer comunicações, que envolvia tudo, né? Rádio, televisão, cinema, jornalismo, propaganda e relações públicas. Porque a escola lá, na Boston University, era School of Public Relations and Communications. E depois terminei esse curso, fiz em tempo compacto, ou seja, eles têm lá um currículo que você pode fazer a matéria sem interrupção. Então, em praticamente 2 anos, eu fiz um curso que seria mais ou menos 4, mas com férias, esse troço todo. Então, Quantos anos você tinha? Eu tinha nessa oportunidade 17 para 18. E era um garoto bonito? Bom, modéstia à parte, sou até hoje. Mas garoto não sei, mas bonito. Né? Eu tenho tido sucesso nessa parte. Nos States. Hã? Você, então, aconteceu. Todas as garotas... Tive até namorada já. É? Depois voltei em 54 para fazer aí um curso específico para televisão. E aí fui rever as minhas namoradas, foi muito interessante. Os Estados Unidos é uma coisa fantástica. Tudo que eles fazem direito, né? Ou não fazem. E isso foi muito bom porque eu aprendi muita coisa. E já depois de trabalhando na televisão, nós tínhamos... Antes um pouquinho, como é que foi a sua entrada na televisão? Pois quando meu pai, acompanhando os caminhos da TV, da futura TV Tupi, né? E amigo do Mário Alderig e tal, me apresentou a esse pessoal que veio para montar a TV, os técnicos da RCA, que vieram para montar a televisão. E eu, basicamente, fui trabalhar com eles como uma espécie de assessor, tradutor, enganador, sei lá. Enrolei os caras lá e fiquei um tempinho trabalhando com eles, pagaram bem até. Depois fui trabalhar na televisão. Que ainda não existia, estava sendo montada. Já tinha inaugurado. Quando eu estava lá, né, trabalhando, mas não como funcionário da TV Tupi propriamente. Trabalhando como assessor dos caras, estava todo dia lá. Foi lá que eu conheci uma pessoa extraordinária, eu diria até um cientista da coisa, um senhor chamado Jorge Edo, ao qual nós devemos realmente a coisa da televisão no Brasil. Esse homem era de uma capacidade técnica, eu não entendo como é que um camarada aqui no Brasil tinha a capacidade de ler circuitos complexos e novos, sem similar, né? E resolver problemas técnicos assim em minutos. Depois tínhamos um outro homem fantástico também, eu posso até cometer alguns enganinhos aqui, mas eu acho que ele era inglês ou alemão, não sei. Eu acho que é alemão, pelo nome, Ernst Bast. Era o homem que tomava conta da área de transmissão da televisão, que os estúdios eram no topo do edifício do Banco do Estado, que eu até fiz um estágio logo no comecinho da televisão,
eu fui fazer um estágio com um técnico. Quer dizer, estágio era aquele negócio, eu estava levando uma graninha para ajudar os caras lá. Então traduzia essas coisas todas. Mas já no Banco do Estado havia o Ernst Bass, que falava muito bem inglês, então eu fiquei ali mais mexendo e aprendendo. Depois eu voltei para o Banco do Estado, depois de muito tempo, já como funcionário da Tupi, uma vez de castigo, que eu era impossível. Então me botaram de castigo lá no Banco do Estado, mas isso é uma brincadeira tudo, né? Como é que foi, e você estava lá, o primeiro dia, o dia da inauguração, 18 de setembro de 1950? Olha, se alguém, porventura, contar tintim por tintim o que foi a inauguração da televisão, esse cara está mentindo. Porque havia um nervosismo, uma expectativa tão grande pelo novo, porque aquilo não teve preparação. Foram testes técnicos, testes de equipamento, com pessoas, mas na realidade a coisa funcionava mais na base do áudio. E a televisão pegava. O primeiro dia foi realmente assim. Claro, o Cassiano era um homem de bom gosto, uma pessoa excelente, menino também ainda. Uma perda incrível esse cara ter morrido, mas tudo bem. E o Costa Lima, o Derleval Costa Lima, uma figura fora de série na área artística, né? Eles cuidavam das imagens para que elas não extrapolassem. Como nós fizemos aqui, né? Que você queria enquadrar tudo isso, eu falei, não, enquadra um pouquinho mesmo. E por aí. Então a coisa se desenvolveu. Lá pelo tempo, no meio da transmissão, tivemos problemas técnicos, pifou equipamento, porque era tudo muito empírico. Não havia, como eu acabei de falar, o americano quando faz direito ou não faz. E nós aqui fomos na raça, né? Quer dizer, essa é a grande verdade. Então, teve lá uma série, se você perguntar, eu assisti, não assisti, eu vi, entende? Porque era uma preocupação, realmente não tinha uma pessoa, eu acho que nem as moscas, se houvessem, estavam calmas, porque foi uma epopeia aqui. E descreva, por favor, o estúdio de televisão. A metragem, número de câmeras, quantas pessoas? Nós tínhamos, vieram inicialmente 4 câmeras. Dessas 4 câmeras, 3 ficavam funcionando direto, não é? E porque a televisão não é como hoje, embora você me disse que precisa ficar mexendo aí, mas tudo bem. Antigamente tinha um image orticon, uma válvula que, exposta durante muito tempo, ela ia perdendo a sua capacidade de transformação de luz em energia, lá pela célula, sei lá o que tinha, e ela precisava inclusive ser retirada, horas eram contadas de uso. Depois ela ia para um compartimento, umas caixas especiais, onde ela ficava repondo as suas energias para ser reutilizada, mas passava um período grande no escuro, em repouso e tal, para apagar as N marcas que ficavam. O estúdio, então, era uma coisa muito interessante. Você acabava de usar a câmera todo dia, você tinha que dar um trato nela, aquele negócio todo, e tinha uma ficha onde você anotava o tempo que ela ficou funcionando, quantas horas ela funcionou, com um tal de BIM. BIM era uma coisa técnica lá, que emitia, que aparecia a imagem na câmera, porque ela ficava ligada, podia ficar ligada a N tempo. Mas você ligava o tal do BIM, né? Que era muito engraçado quando tinha uma piada, pode fazer, não? Então, quando vinha um funcionário novo trabalhar conosco, né? E o camarada, obviamente, não sabia nem onde estava, porque é um mundo diferente, eu já vou falar do estúdio.
e uma coisa assim meio extraterrestre no começo. E aí a gente começava a brincar com esse cara, inclusive fazia parte do treinamento, primeiro para ele se integrar com as pessoas, mas era uma brincadeira, e o camarada leigo, a gente falava, olha, vai até a sala do senhor Jorge Edo, ou a técnica, sei lá o quê, vai lá e pede para ele mandar o BIM, né? E o BIM era uma energia, não era uma coisa palpável. E assim a pessoa ia conhecendo as pessoas. É uma forma jocosa, bem própria da coisa do rádio, que nós, quase todas as pessoas vieram do rádio, né? Então era uma forma de integrar o camarada na equipe. Mas o estúdio era um estúdio hermeticamente fechado, com portas duplas, grossíssimas, pesadas, tal. E o estúdio era todo revestido de lã de vidro e tecido, que era a mesma técnica usada nos estúdios que eu tive a oportunidade de ver na NBC, o mais famoso estúdio americano, que era o estúdio 8H no Rockefeller Center, que era a tecnologia, de qualquer jeito, a tecnologia RCA. Como é que era o som? Aquela girafa? O som ainda se usava, bom, a forma mais própria, que se usava tudo, mas os microfones eram, parece minha mão aí, ó, né? Era aqueles 44BX, um microfone revestido de alumínio, todo furadinho, até bonitão, mas muito grande. E aquilo se usava de todas as formas, mas normalmente era sob um pedestal, aqui tinha uma pessoa em cima, sob rodas, que se modificava, e tinha uma vara telescópica de 6 ou 7 metros. A que se dava o nome de girafa. Que era o Mobile Boom, né? Depois o primeiro operador desse coisa, porque no começo na televisão ninguém tinha uma especialidade, porque ninguém vinha de lugar nenhum. Então todos faziam tudo. E cada um foi mostrando gosto para uma determinada atividade. Uns foram para iluminação, outros foram para parte de som, outros para parte de câmera, outros para direção de televisão, que no começo praticamente era o Cassiano que fazia. O próprio pessoal, nós tínhamos alguns, por exemplo, eu, Walter Tasca, Carlos Alberto de Oliveira. Eram câmeras. E começamos gostando, porque a câmera atraía mais, entende? Era a coisa mais gostosa. E depois nós, talvez o próprio Cassiano, achando que a gente tinha um pouco mais de gosto ou qualquer coisa, fomos convidados, saímos da parte técnica e fomos para a parte artística. Também veio o Luiz Galon, que com o Ettore Fecarota, Heitor de Andrade, fazia a parte de direção de estúdio, contra-regra, esse troço todo. Não é? Mais tarde veio os canales, o Walter Stewart e o Henrique, falecido Henrique, uma pessoa belíssima. E o Galon também foi chamado e formamos um grupo. Aí a programação da televisão já começava a tomar uma consistência. Você então passou para a parte artística? Para a parte artística. Porque nós estávamos mais envolvidos, eu vou falar disso um pouco mais adiante, mas nós estávamos mais envolvidos com a parte do tratamento artístico do que com a parte, para você ter uma ideia, quem me ouve deve concordar com isso, nem sei se alguém vai ouvir isso, mas tudo bem. A coisa genérica é como a coisa da escrita, né? Tem o ponto de exclamação, tem a interrogação, tem as expressões mais fortes, menos fortes. E no tratamento da imagem, isso já se adquiriu, aí todo mundo foi ver essa coisa, estudar, entre aspas, mas procurar se atualizar nisso.
é como você narrar uma história escrevendo, através de uma imagem. Então você tem que dar um plano mais suave, um plano mais próximo, um close-up, uma tomada mais próxima ainda, para evidenciar uma intenção maior. Por exemplo, numa resposta, o camarada lá vai dizer que matou não sei quem. Aqui não pode ser feito num plano relaxado, tem que ser feito numa tensão. Então, à medida que você vai contando com imagem, você tem que ir dando um tratamento a essa narrativa através das imagens, para que elas sejam mais tensas ou menos tensas. Então, essa coisa a gente foi desenvolvendo através de assistir muito filme, discutir muito filme. Nós tínhamos uma pessoa também muito simpática, também um cientista dessa parte, que se chamava Walter George Durst. Ele era um homem muito ligado à coisa de cinema. Tínhamos depois um outro rapaz chamado Silas Roberg. Também os dois foram embora. Mas está todo mundo indo embora, daqui a pouco eu também vou. Vamos falar dos principais programas? Sem dúvida. Apesar do principal, não é, que era o Tribunal do Coração, não é, Vila, que você escrevia, uma coisa tão... E você dirigia? Uma coisa tão interessante, né, que não tem mais hoje. Bom, eu não vou fazer críticas à televisão, eu vou falar. Mas tínhamos programas em que todo o peso da emissora eram colocados, como TV de vanguarda, que eram teatros, que se hoje tivesse aquilo gravado, que tudo isso não foi gravado, mas seria chatíssimo, porque uma peça que hoje é contada normalmente com a tecnologia se arrastava por 3, 4 horas, quer dizer, para contar uma historinha que hoje você conta em 1 hora, tranquilo. Né? Quer dizer, então você imagine o que era ralentado, as passagens para ganhar tempo, para artista trocar de roupa, reequipar cenário, era coisa de louco. Olha, eu duvido que alguém traduza o que era uma transmissão de televisão ao vivo no ar naquela época. Depois você foi para a TV Paulista. Quando é que foi isso? Isso foi em 54, bem próximo do 9 de julho. Porque já no dia 9 de julho, que tivemos uma grande... Alguém deve ter falado sobre isso aqui, uma união, a primeira união das emissoras existentes, que era a Tupi, a Record e o Canal 5, que hoje é a Globo, que era a organização Vitor Costa, TV Paulista. E nós nos unimos num pool de emissoras para transmitir todas as comemorações do 9 de julho, que era o 4º centenário de São Paulo, que foi uma festa fantástica. Continuando, me fale um pouco sobre aquelas duplas que foram formadas na Tupi. Isso. Então, já começou o ano de 51, propriamente dito, já começou uma programação, diga-se de passagem, digna dos dias de hoje. Porque o que falta hoje na televisão é uma programação de melhor qualidade. E naquele tempo se fazia uma programação de excelente ballet, ópera, arte, teatro, enfim. Era programas infantis, então nem falar, circo e coisa assim, coisa que hoje você não vê na televisão. Mas eu não estou aqui para criticar a televisão, embora gostaria. Mas logo no início, então, vários programas com pessoas de fora da televisão, sem conhecimento de como reportar aquilo que eles queriam, a sua arte, para o vídeo. Então começou-se naturalmente a formar duplas. Por exemplo, eu particularmente na minha área já
como diretor de televisão, fazia dupla com vários profissionais que vinham do rádio ou de fora mesmo, como a própria Vida Alves, com o seu Tribunal do Coração, que era um teleteatro com um júri, onde se contava uma história e um júri que a lei era a lei do coração, o que era maravilhoso. Obviamente, uma televisão ao vivo, sem recursos, sem grana, sem verba, esse negócio todo, mas fizemos coisas lá muito interessantes. Com o Durst em séries e com o Túlio, revezando com o Túlio de Lemos, o alto, mais baixo da televisão, uma pessoa fantástica, fazíamos, um homem dramático por excelência, fazíamos uma série Biblioteca do Brasil, onde a gente procurava sempre fazer uma história da literatura brasileira. Depois fizemos Biblioteca Universal, intercalando com contos da literatura universal. Tínhamos Maria de Lourdes Leber, uma pessoa vitimada, uma cronista social dos diários, escritora de livros, e com a qual eu também fiz dupla. Ela não entendia nada, porque tinha que ter passagens de tempo, troca de roupa, essa coisa, e a pessoa quando escreve não tem esse conhecimento para dar o tempo necessário. Então eu tinha que refazer o script com ela, colocando aquilo em termos possíveis na televisão. No cinema ou seria, mas na televisão naquele tempo, hoje seria possível também, mas tínhamos que adaptar aquilo, cortar cena, aquelas falas jogar para outra cena, para que não houvesse na narrativa falta de imagem ou impossibilidade de fazer. Essa senhora foi vítima de um desastre de avião. Um desastre de avião que, se não me engano, estava aquele ator que foi o único sobrevivente. Qual é o nome dele? Renato Consorte. Me parece que foi no mesmo, o único sobrevivente foi o Renato. Mas falemos agora um pouco, desculpe cortar você, sobre os principais programas que você fez na TV Paulista. TV Paulista nós começamos com uma loucura, um estúdio que era uma garagem, na realidade aquilo era um prédio e na loja era uma lavanderia. E aquele prédio foi tomado pela TV Paulista e num estúdio, mas é ridículo falar isso. De tão pequeno. De 5 por 15, uma coisa assim, uma coisa... Hoje não se faz isso nem para gravar essa entrevista. Nós fazíamos teatros da mais complicada cenografia, onde havia um sincronismo na produção, com cenas, enquanto se estava fazendo uma cena, se trocava um cenário inteiro ao mesmo tempo, ao vivo, sem um ruído, porque senão saía no ar. Enquanto o ator estava lá, estavam desmontando aqui. Olha, era uma loucura. E se fez isso com algumas coisas complexas, sem nenhum erro, sem nenhuma... Claro, muito pobre, muito ralentado e tal, mas se contava a história. Vamos falar de TV Excelsior? TV Excelsior. O que foi para você? Aí já começou realmente a era profissional da televisão, onde havia uma escolha, isso, não que não houvesse, mas mais impessoal e mais profissional. Por exemplo, eu fui para a TV Paulista, só para ligar as coisas, convidado pelo Costa Lima, porque via em mim um bom profissional, blá, 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 né? E amigo dele também. Já na TV Excelsior, com a vinda de dois homens até da Bandeirantes, do senhor Saad, que era o Alberto Saad, que não era parente do Dr. João Jorge, pessoa excelente também, e o Edson Leite. E o Edson já vinha de observação
de uma televisão que na América Latina estava muito mais adiantada que a nossa, pelos recursos profissionais e artísticos que tinha, que era a TV Argentina. E por ligações, sei lá quais. Então, como o Edson observou muito o Edson Leite, que foram os dois homens que vieram com o Mário Simonsen, que não era parente desse que foi ministro, era um homem de café de Santos e tal. E ele foi chamado para dirigir a TV Excelsior, que por política se entendeu fazer uma rede nacional, etc. E com muito dinheiro, tal, não sei de onde veio dinheiro, mas tinha muito dinheiro, porque os salários, eu fui lá ganhando uma barbaridade. Então o Edson trouxe uma equipe da Argentina, excelentes profissionais, homens muito profissionalizados, e ao mesmo tempo colocou os melhores homens na equipe possíveis do momento. Eu me senti muito lisonjeado porque fui chamado para formar essa equipe de aquela onda do Estamos no 9 e tal, onde se contratou todo mundo e o que foi bom, a peso de ouro, né? Então o meu salário, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, foi assustadoramente multiplicado. E começamos a trabalhar tal, mas a pessoal, aquela coisa, não sei se, mas com muito direito, porque eles faziam muito bem. Aí tem aquele Tito de Milho, fazia, nem me lembro uma novela aí que foi um sucesso fantástico. E tínhamos um tal de Padilha, que esse homem eu tenho, olha, um cenógrafo, tínhamos um iluminador que era sensacional, não me lembro o nome dele, mas caras de alto nível. E foi muito bom, porque como abertura aí das importações, tá? Mas tem que abrir o olho, né? Tem que fazer coisa melhor para poder concorrer. E nós todos, logo no começo eu fui jogado numa programação à tarde, numa loja de departamentos do Grupo Ultra, na Brigadeiro Luiz Antônio, lá nem me lembro, Ultra Lar, se não me engano, onde ficava 3 horas de programa à tarde, né? Mostrando o produto, uma mistura aí de shopping show que tem hoje aí, sei lá. E aquilo era muito frustrante para mim, que vinha de grandes teatros, de grandes realizações. Assim, poxa, eu estava até meio frustradão, mas ganhava bem para Chu, então ficar quieto. Aí começou a ter problema não sei se o pessoal argentino que dominava a emissora, ou desgaste, ou sei lá o quê, começou a haver problemas entre atores e coisas. Por exemplo, o primeiro problema que foi no lançamento do Moacir Franco Show, né? Um rapaz que trabalhava com o Manuel de Nóbrega na Praça da Alegria, foi para lá para fazer um show. Aliás, nunca havia audiência tão grande naquela época, chegava a 90%. Era uma coisa louca o que esse moço... E um programa simples, não tinha nada de programa de palco. E aí eu fui chamado para começar a realmente sair lá do meu cativeiro, né, entre aspas, e vir para a televisão começar a funcionar. E comecei a fazer, primeiro, dupla com um rapaz chamado Glaudo Couto, que morreu também, na parte de musicais. Depois, com o Jacques Netter, produzindo um programa com Luiz Vieira. Todos de muita audiência. A televisão Excelsior começou com esses artistas e com uma linha de ascensão de audiência. Depois fui para Vera Cruz fazer novelas. Então, intermediava programas ao vivo no palco e programas na TV já com o advento do videotape, que era uma barbaridade, porque você tinha aqui no microscópio
acertar uma fita larga, tinha que, depois de gravar todas as cenas, acertar, montar como se fosse filme no microscópio para que as curvas eletromagnéticas se coincidissem para não haver pulo na imagem. Aquilo tudo era copiado, imediatamente mandado para a rede, que nessa época já era uma rede de norte a sul, para ser exibido em continuidade. Então era uma loucura. Vou fazer uma pequena pausa e quero perguntar a você, voltando um pouco, sobre o seu casamento, sua esposa. Foi uma beleza. Em 51, apareceu na minha vida e eu fui mandado fazer um programa infantil no Natal, que era uma programação especial tal, e o programa infantil veio um pessoal que depois tornou parte até da minha vida, porque... E junto com esse pessoal, um programa infantil era Cigarra e a Formiga, uma fábula. E não é que me aparece lá uma mocinha chamada Lúcia Lambertini. Lúcia Vitória Lambertini. E essa moça era fantástica, fantástica. E achei ela uma pessoa muito interessante, mas tudo bem. Nada aconteceu. Até que, uns meses depois, eles vieram fazer Fábulas Animadas como um programa semanal na televisão. No horário infantil, 6, 7 horas da tarde e tal. E como era na época junina, e era aniversário da Lúcia também, logo depois do programa, e eu não tinha outro programa nesse dia para fazer, me convidaram para uma festinha no Teatro Escola São Paulo, que era o tal TESP, ali também perto da Brigadeiro, a rua, não sei, Paiva, não sei o que. Bom, num casarão que tinha lá, que era onde eles faziam os ensaios de peças infantis que eles faziam no teatro para escolas, etc., com textos da Tatiana Belinque, alguns originais, outros adaptados, e direção do Júlio Gouveia, um psiquiatra que depois veio se tornar um homem muito importante na televisão, que eu não acho que até hoje tenha sido suplantado. Em todo caso, fui eu lá para tal festinha e ali comendo pipoca e, enfim, aquelas coisinhas docinho de São João, comecei a namorar com a Lúcia, que me cativou desde o primeiro instante. Foi uma coisa muito bonita. Namoramos uma porção de tempo, na realidade 6 anos, para depois nos casarmos. E nesse meio tempo eu fui também para os Estados Unidos, né? E quando voltei, um mês depois, nos casamos. E com ela tive 2 filhos, o Fábio e a Lúcia, que a Lúcia é uma cópia da mãe. E o Fábio, Lúcia é arquiteta hoje, é uma moça muito dinâmica, e o Fábio é um médico, eu não sei se ele é voltado muito também para a coisa do mar, então eu não sei o que ele é mais, se é médico ou marinheiro, mas tudo bem. E estamos, depois, infelizmente, em 76, surpreendentemente, a Lúcia foi fazer uma cirurgia e teve uma embolia e um acidente cirúrgico e morreu. E eu fiquei com os 2 filhos e tal, estou com eles até hoje, um já casado, mas já tenho neto e tal, mas neta. Mas aí fiquei viúvo. Foi muito triste, muito... obviamente todo mundo dá de entender que isso abala tudo, né? E depois de uns 4 anos, tentando recompor minha vida, me casei com uma pessoa muito legal também, a Beatriz, com a qual vivi por uns 15 anos. E em 95
eu acho que houve uma mudança de rota aí, as pessoas evoluem, né? Ela era muito jovem também e tal. E aí nós nos separamos, mas enquanto durou foi ótimo. Quero saber, você sempre teve atividades paralelas. Você fazia televisão, fez Tupi, fez Paulista, fez Excelsior, sempre com muito amor e papéis importantes dentro do conjunto geral das coisas. Mas sempre você teve as suas atividades comerciais, profissionais de outro tipo. Com a amizade que eu tinha com o Severino, foi o que praticamente me levou para a coisa comercial da vida. Eu comecei a vender como corretor, vendendo anúncios da televisão e tinha uma boa remuneração. Depois disso, montamos uma companhia familiar com meu cunhado, uma textil, uma fábrica de tecidos. Fomos muito bem. Depois disso, aproveitando a fábrica de tecidos, uma empresa de transportes. Aí partimos de carga. Daí para a empresa de transporte de passageiros, onde tivemos duas empresas. Uma fazendo Alagoas, São Paulo, Alagoas, de ônibus, e outra São Paulo, Salvador e Recife. Depois disso, eu comecei a mexer com minérios. Me encantei pela mineralogia e comecei a mexer com isso. Nesse meio tempo, muito aborrecido com a televisão, com esse negócio de novela e os assuntos das histórias de novelas, eu comecei a ver que não era por ali, não que eu seja moralista, mas não gostei de participar daquilo. Saí da televisão, fui trabalhar na Bloch Editores no lançamento da revista Pais e Filhos. Quando estava realmente no meu primeiro ou segundo dia, a convite de um amigo, o irmão dele que trabalhava na Philips Eletrônica, veio procurar um camarada para ser gerente do departamento de rádio, televisão e cinema da Promo, que era uma house agency da Philips. Lá fui eu para a Philips. E lá fiquei durante 19 anos e depois montaram, com a Revolução, que já estava em processo, montou-se uma coisa do lobby, precisava de um departamento de relações públicas e como eu, vocês já viram, sou falante, lá fui eu para a área de relações públicas, onde saí de lá como gerente do departamento, que era lá não tem diretores na Philips, né? E pelo menos não tinha naquela Philips época. 19 anos. Fiquei 19 anos, me aposentei e hoje tenho um negócio de pessoa física, construo casas numa data de terrenos que eu tenho no litoral, na Praia da Baleia, Juqueí, e fico fazendo casas lá para vender para os outros. Quero saber, Hélio Tosi, por Hélio Tosi, quem é você? É uma pessoa especial. É um cara legal. Às vezes eu converso comigo mesmo, porque viajo muito sozinho e sempre eu tenho um assunto para conversar comigo. E eu acho um cara, vivi muito bem, nunca nababescamente, nem era meu escopo esse, mas consegui, sempre com dificuldade, vamos dizer, vencer. O que é vencer? Daqui a gente só não leva nada, tudo é emprestado, mas estou bem, né? Estou tranquilo, formei meus filhos, tenho minha netinha que é uma pessoa fantástica, vai ser uma menina excepcional, porque ela é muito boazinha. E o que mais? Eu, no meio do rolo todo, me descompus aí um pouco familiarmente, mas a gente se adapta, se resolve. Mas, em linhas gerais, eu não estou descontente comigo mesmo, não. Fiz muita coisa certa, muita coisa errada, nunca fiz nada desonesto, graças a Deus. E procurei transferir isso para as pessoas que me cercavam e aí temos ido. Uma frase para finalizar. Agora vem a hora do filósofo, né? Bom, talvez até um
uma letra de samba, né? Da vida nada se leva. Mas é o importante que, em não levando, você se conscientize da própria vida. Por isso que eu sou amigo da Vida Alves. Acabou, pô. Obrigada, Hélio. Acabou.